Olá, amigos, tudo bem? Como é que estão? Como passaram o final de semana? Tranquilos? O tempo ficou bom? Deu um solzinho aí para poder aproveitar a vida, né? Hoje eu estou conversando com meus amigos, com os nossos leitores aí dos artigos que eu tenho escrito pelo Brasil afora, mas mais especificamente do artigo do Jornal do Oeste do final de semana. Então eu vou adotar agora uma prática que eu já tenho adotado nas empresas as quais trabalho, que faço artigos semanais e também mensais, e muitas vezes nos comunicar com os leitores para poder conversar um pouquinho sobre o assunto. Não conseguimos aí responder pelo e-mail, WhatsApp e também pelo Facebook as perguntas, então fica muito mais fácil da gente conversar. Mas no artigo de hoje eu tenho falado que a nossa vida é uma aviação férrea, né? Você pode escolher o trem, pode escolher o vagão, pode escolher o banco, mas em muitas e muitas vezes, se você não estiver acompanhado, você não vai poder escolher as pessoas que sentam perto de você. E nessa sucessão de coisas que vão acontecendo na nossa vida, que são coisas feitas por nossas escolhas. Muitas vezes temos o costume de dizer que lá no passado alguém não nos ajudou, ou lá não sei aonde podiam ter me oferecido uma vaga, uma oportunidade, mas na realidade, nesta vida, nesta trajetória, nessa viagem de trem, nós somos os responsáveis por as nossas escolhas. Muitas vezes as pessoas nos oferecem facilidades, então vamos correndo atrás e no final vemos que eram grandes armadilhas. Outros começam lá atrás, devagarinho, andando em cada trajeto, parando seu trem, subindo no vagão novamente, trocando as suas linhas e aí por diante. E no futuro dizem, olha, as minhas escolhas foram muito boas, embora foram difíceis, elas não foram tão fáceis, mas a gente conseguiu chegar até aqui. Então, uma coisa importante para a gente pensar nessa nossa vida. Eu tenho conversado com as pessoas que eu atendo aí pelo Brasil afora, e quanto mais maior o empresário, ou seja, quem for, menos facilidade ele tem para as pessoas se aproximarem. Então, às vezes, o pessoal, Eduardo, pô, eu faço tal coisa, você pode me ajudar? Você conhece tal pessoa? Eu conheço. Mas se eu terceirizar alguma coisa, se eu disser que tem um amigo lá para fazer tal coisa, com certeza, com essas pessoas, com a forma com que eles pensam e com que eles vivem, eu também vou perder o meu trabalho. Porque essas pessoas sabem muito bem que as suas companhias, as pessoas que tiveram do seu lado, na sua trajetória, foram extremamente fundamentais para que pudessem chegar até onde chegaram. E nessa caminhada nossa de trem que eu tenho falado, estou falando agora, do nosso artigo, é muito importante a gente pensar. Quem são as pessoas que são meus colegas? Quem são as pessoas que são meus conhecidos? E quem são as pessoas que realmente são os meus amigos? E uma coisa interessante que vocês sabem é que na hora que você está mal e precisa, aparece muita gente. Mas talvez na hora que você está muito bem, apareça pouca gente. E isso é muito normal. E não, então, dessa forma, nessa trajetória que nós vamos andando, muitas vezes as pessoas acham que vão ganhar muito com determinada situação. E no final é uma armadilha que acabaram perdendo tudo que tinham. Então, hoje, nessa nossa mensagem aqui no jornal, é uma reflexão. Reflexão sobre a nossa caminhada, sobre a nossa jornada, sobre o que fizemos, sobre o que ainda vamos fazer. E sobre as escolhas que nós podemos fazer na nossa vida. E que, muitas vezes, acabamos culpando outras pessoas por isso. Porque nós não tivemos as escolhas certas. E é muito fácil, né, você culpar o mundo porque ele não te ajudou. Mas também foi muito fácil nós pegarmos atalhos, trilhos mais curtos, né? Alguns vagões com muita gente, outros com pouca gente, seja lá o que for nessa nossa trajetória. Mas nós precisamos pensar. Como é que eu estou andando hoje? Como eu estou pegando os meus vagões, como eu estou escolhendo meus assentos, como eu estou escolhendo as pessoas que andam comigo? Que resultado essas coisas estão me dando? Muitas vezes chega uma hora da gente fazer uma limpa. Parar, sentar e dizer, ó, o que vale a pena aqui na minha vida? E o que não vale? E descartar. Eu sei que é difícil nós descartarmos alguns costumes, algumas formas, até mesmo algumas pessoas. Mas muitas vezes, se nós pararmos para pensar, vamos ver que tudo isso é uma carrocinha que nós estamos puxando cheia de pedras. E quando nos libertamos dela,
vamos então para frente. Nesse pequeno comentário, nós vamos começar a comentar todos os nossos artigos, que nós fazemos, ou alguns deles também, em outros meios de comunicação, para conversar um pouquinho sobre isso. Um alerta, um pensamento, uma reflexão. Acredito que tudo isso sirva para vocês, que sirvam para nós e que sirvam para mim. Uma excelente semana, muito iluminada, próspera, cheio de alegria e, principalmente, com muitas escolhas espetaculares.